Bom, vamos para o nosso segundo encontro e estudo sobre o livro de Gálatas. Nós nos concentraremos em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Duas expressões neste trecho que são importantes. Primeiro, esse espanto de Paulo, quando ele diz: eu estou admirado pela pressa que vocês estão deixando o evangelho para um outro evangelho. Essa admiração de Paulo é uma expressão que a gente precisa debruçar um pouco aqui. Porque primeiro ela nos revela que é possível a gente começar caminhando no Evangelho e de alguma forma a gente perverter esse caminho ou ir por um caminho que não é o Evangelho. Embora Paulo chame outro Evangelho, ele não está querendo dizer que existe o Evangelho de Cristo e existe um outro Evangelho, enfim, como se existisse alguma coisa que pareasse com o Evangelho de Cristo. Ele está usando esse exemplo, usando essa linguagem, mas é como se ele estivesse dizendo: vocês estão deixando o Evangelho de Cristo para uma outra coisa que parece ser o Evangelho, mas não é o Evangelho, é pura mentira. E aqui nós temos aquele problema inicial que vai rondar toda a carta, de pessoas judaizantes, que eram judeus que se convertiam à fé cristã, e que eles entendiam que para você se tornar um cristão, você precisava ser um judeu, e para você ser um judeu, você precisava guardar a lei, você precisava, por exemplo, se circuncidar, ou seja, então você só se tornava cristão pelas obras, se você se circuncidasse, se você observasse a lei, se você se tornasse um bom judeu. Ou seja, eles estavam pregando salvação pelas obras. E a pregação de Paulo, lembra que a igreja de Gálatas surgiu em uma das viagens missionárias de Paulo, com a sua pregação, e a pregação de Paulo era a pregação pela graça, pela fé, salvação por meio da fé. Salvação não é fruto do nosso esforço humano, mas é um presente de Deus. Nós precisamos apenas crer no sacrifício de Cristo, e que o sacrifício de Cristo saciou a justiça de Deus e nos colocou aprovados diante de Deus. Ou seja, então aqui a gente tem dois movimentos contrários. O movimento dos judaizantes, que é o mesmo movimento da religiosidade, é um movimento onde eu faço para ser. Ou seja, eu cumpro a lei para ser cristão. Eu cumpro a lei para ser salvo. Eu observo a lei para ser salvo por Deus. É o movimento do fazer para ser. A pregação de Paulo e a mensagem do Evangelho é o movimento oposto. Porque eu faço. Porque eu sou cristão, eu obedeço à lei. Porque eu sou cristão, eu obedeço a Deus. Porque eu sou salvo, eu faço a vontade de Deus. Isso já é profundo por si só, são duas lógicas contrárias. Mas isso é mais profundo porque revela pra gente que não tem como ser fazendo, né? Não tem como mudar de fora para dentro. Mas a salvação é uma mudança de dentro para fora. E eu só consigo fazer se eu for, se antes do fazer eu fui realmente transformado, porque eu só consigo viver a vontade de Deus se o Espírito me conduzir a isso. Eu não consigo fazer pela minha própria força. Então, Paulo está dizendo: vocês estão deixando esse evangelho, e eu estou admirado com isso, porque vocês estão deixando esse evangelho da verdade, onde vocês são, e por causa disso vocês fazem, para ir para um outro evangelho que é uma mentira, onde vocês terão que fazer para ser. Isso não é o evangelho, isso não faz parte das boas novas da mensagem do Cristo, da mensagem de salvação. Outra expressão interessante no texto é essa perversão do evangelho. O que é perverter o evangelho? É justamente isso, é colocar qualquer coisa além do Cristo, é colocar qualquer coisa para dar uma ajudinha a Cristo. Ou seja, é aquele cara que vem falar assim: olha, para você aceitar a Jesus, para você ser salvo, você precisa de Jesus, mas você também precisa... Colocou esse mas, já está pervertendo o evangelho. Salvação é apenas por Cristo. As obras não nos são a possibilidade para alcançarmos a salvação, mas elas sim são resultados da salvação. Porque eu fui salvo por Cristo, vai florescer em mim o fruto do Espírito, e não mais as obras da carne. Entendeu? Então,
as obras, elas são consequência dessa salvação. Agora, se eu não fui salvo, eu posso fazer um das tripas corações. Não vai adiantar, porque salvação é fruto da fé e não das obras. Então Paulo está dizendo para esses irmãos, vocês estão saindo da graça, saindo deste caminho da graça e indo para um caminho de obras, tentando conquistar a salvação pelo mérito próprio, pessoal. Vocês estão deixando o evangelho para um falso evangelho, para uma mentira, e isso aí que está sendo pregado no meio de vocês é perversão do evangelho, e mais à frente nós vamos ver de forma mais profunda essa perversão do evangelho. Mas fica aí o alerta para a gente olhar para o nosso coração e para a nossa caminhada, e vermos se estamos trilhando uma caminhada de fé, ou se estamos trilhando uma caminhada tentando fazer para ser, e não fazendo porque somos. Evangelho é a fé do povo que faz porque é, e não a crença de um povo que faz para ser.